Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 20 de dezembro de 2021, são 21 horas e 35 minutos. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a você que esteve comigo durante todo este ano. Eu desejo a você e toda a sua família um feliz ano novo na presença do Senhor. Lição número 4 da classe de adultos: a estrutura da Bíblia. Eu, mais uma vez, nesta aula, vou apresentar a você algumas curiosidades sobre a Bíblia. Textuário. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, versículo 44. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49. Introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam um canon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Hoje vamos ver um pouco sobre a estrutura da palavra do Senhor. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem tanto a questão histórica, tem também a questão cultural, tem também a questão literária, poética. E vemos nessa lição a estrutura, como ela é baseada, como ela está divinamente correta, divinamente harmoniosa, apesar de ter sido escrita em 1600 anos, e ela é perfeitamente, harmoniosamente perfeita. Como a Bíblia está organizada? Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego, biblos, significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia do livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, ta Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Então vemos aqui a ideia principal do nome da Bíblia, né, a sua origem. Vemos também como ela está, o termo da definição, né? E vemos também que por volta do ano 150 depois de Cristo passaram a usar o termo os livros, a Bíblia. E agora nós usamos também a Bíblia, a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Veja que conforme o tempo passa, algumas vezes ela tem um nome um pouco mudado. Anteriormente também chamava os rolos, né? Agora a Bíblia, de qualquer maneira, também tem a questão dos manuscritos, né? Mas de qualquer forma, ela é a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então ela sempre terá esta conotação, apesar que algumas vezes ela pode apresentar você, por exemplo, pode se referir à Bíblia dizendo apenas a palavra. Então, quando nós falamos que temos que pregar a palavra, nós entendemos que nós temos que pregar a Bíblia. Então, veja que há alguns nomes que a Bíblia possui que ela é divinamente inspirada, então ela pode usar, nós podemos, né, usar alguns termos específicos, né, como, por exemplo, eu costumo muito usar o termo a palavra. O canon da Bíblia. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo, nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Está perdido o livro de 3º e 4º Coríntios. 4 Coríntios, não?
uma vez que se trata de carta, né? Entretanto, mesmo, vamos colocar aqui uma situação aqui, ainda que ela seja encontrada, terceira e quarta Coríntios, ela ainda assim não poderia mais entrar como a palavra do Senhor. Por quê? Porque o cânon bíblico já foi fechado. Então, se essas duas cartas de Paulo aos Coríntios foram perdidas, é porque não era mesmo de fato para entrar na época, por alguma razão, e Deus o sabe. Muitas das vezes as pessoas querem acrescentar ou retirar coisas da palavra, tendo em vista que nos dias atuais temos visto algumas versões da Bíblia que retira nomes, situações específicas. Há algumas Bíblias, por exemplo, que tira aquela questão das passagens que fala sobre o homossexualismo. Tem outras que fala que é retirada dela as passagens que falam sobre idolatria. Então veja que as pessoas estão tirando da Bíblia o seu significado. Nós não vemos assim. A palavra do Senhor, ela é perfeita, então ela não pode ser nem acrescida e nem retirada do seu conteúdo. Tudo que nós devemos saber sobre nossa regra de fé e prática está contido na Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, no Primeiro e no Segundo Testamento. Então veja que nisso aqui nós precisamos ficar muito atento. Há uma observação que eu quero fazer, que aqui fala sobre 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Curiosamente, se tratando de questões literárias, o Novo Testamento só existe em 2 livros, que é Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Os demais são cartas e evangelhos. Os 2 testamentos bíblicos. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a Lei, os Profetas e os Salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador na nova aliança. Então, mais uma vez aqui, vemos aqui que nós falamos, eu, por exemplo, gosto muito de mencionar a palavra para se referir à Bíblia. Jesus se referia à Bíblia chamando-as de as Escrituras. Então, veja que as Escrituras, a qual Jesus estava mencionando, estava falando sobre a lei de Moisés, né, os profetas e os salmos. E o Novo Testamento é justamente o cumprimento de Cristo. Ou seja, todas as questões que foram faladas da lei dos profetas e os salmos falam referente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Novo Testamento ele é justamente o cumprimento profético dessas coisas. Então é muito interessante que nós venhamos compreender que o que é o Segundo Testamento. O Segundo Testamento é de fato o cumprimento do primeiro. Então, nota-se que não há o Segundo Testamento sem o primeiro e vice-versa. Nós não podemos, falei agora há pouco, que nós não podemos retirar nada da Bíblia. A Bíblia ela está completa. E como ela se completa? Com o primeiro e com o Segundo Testamentos. Então, muitas das vezes, algumas pessoas, para talvez querer fugir de alguma responsabilidade bíblica, diz que o Primeiro Testamento não vale mais, porque agora só vale o Segundo. Não é verdade. Tanto o Primeiro quanto o Segundo Testamento são válidos. Agora é claro também que nós precisamos ver também em qual cultura foi falada, em qual figura de linguagem, e principalmente o tempo e o povo. Porque se foi falado para um povo num determinado tempo, vale para nós como aprendizado. Então veja que nós precisamos saber, claro, quando nós vamos falar da palavra, mencionar a palavra, ver o tempo e o povo para o qual ela foi designada, né? Para que assim nós não venhamos criar, né? Na verdade, heresias, como muitas das vezes vemos por aí, pessoas criando heresias por parte de algumas passagens específicas, né? Sinopse: a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamentos. O Antigo Testamento, o livro do Antigo Testamento. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento são os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Então, muitas das vezes, essa questão bíblica vai nos trazer a ideia da cultura judaica ser um pouco diferente, mas, na verdade, ela tem o mesmo caráter da Bíblia cristã, é a mesma coisa.
A diferença aqui é a ordem a qual os livros estão colocados, né? Canonicidade do Antigo Testamento. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Você conhece alguma outra autoridade que nós venhamos receber que não seja a palavra? Você conhece alguma outra autoridade aqui? Veja que nessa questão da canonicidade temos algumas questões que se mantiveram. Por exemplo, a questão da inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus, a preservação pelo povo de Deus. Qual é essa preservação? A preservação da Bíblia está conosco até hoje. É interessante que a Bíblia ela é divinamente inspirada e ela tem um reconhecimento do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus reconhece quando é Deus que a gente está falando. Haja vista que muitas pessoas hoje querem chamar a Bíblia de qualquer coisa, né? Menos da palavra do Senhor. Eles acreditam em qualquer coisa, mas não creem na palavra do Senhor. Diferente do povo de Deus. O povo de Deus duvida de tudo, mas crê na palavra. Então veja que nós, por isso o reconhecimento do povo de Deus. Por quê? Porque o povo do Senhor reconhece quando é o Senhor quem está falando, através da sua palavra. Apesar que muitas das pessoas hoje que se dizem povo de Deus têm deixado a palavra do Senhor, mas a Bíblia vai nos falar que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao canão do Antigo Testamento. Então vejamos aqui as particularidades do Antigo Testamento, que foi escrito majoritariamente em hebraico, com algumas exceções também, que foi escrito em aramaico, né? Então veja que algumas questões da linguagem, vemos aqui o ponto aqui principal, que é o 430 anos antes de Cristo, que foi escrito o último livro do Primeiro Testamento, e depois disso também não pode mais haver uma inclusão de qualquer livro que for no Primeiro Testamento, né? Sinopse. Os livros inspirados que integram o canon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados que são chamados de canônicos. Sim, o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, como eu gosto de chamar, porque eu gosto muito da expressão do Segundo Testamento, porque quando nós falamos do Novo Testamento, parece que sugerir que o Antigo Testamento parece que não é mais válido. Então eu prefiro dizer Primeiro Testamento, referindo-se ao Antigo, e o Segundo como o Novo. Isso porque, como eu já falei, algumas pessoas insistem em dizer que o Antigo Testamento não vale. Se o Antigo Testamento não vale, Gênesis capítulo 1, por exemplo, que diz que Deus criou o mundo lá no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, então vamos tirar isso. Então Deus não criou o mundo. Isso só para dar um exemplo. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, até uma questão bastante curiosa, que o Salmo 23 é na verdade algo para ser traduzido ao pé da letra, seria o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Quem não me faltará? O Senhor. A presença do Senhor que não nos falta. Então, como eu já falei, o Segundo Testamento tem, na verdade, apenas 2 livros, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que deveria também se chamar Atos do Espírito Santo, né? Como muita gente acredita, eu também penso assim, devido o Espírito Santo agir muito no livro de Atos. Na verdade, não é que ele não haja nos outros, mas em Atos ele fica muito evidente. E Apocalipse, que é o livro da revelação. Os demais são evangelhos e cartas. E sim, eles são inspirados e autorizados. São chamados de canônicos por isso, porque eles são divinamente inspirados.
Canonicidade no Novo Testamento. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muitas das vezes, quando recebemos algo, talvez um documento, que talvez tenha uma validade específica, geralmente as pessoas fazem o quê? Nós fazemos uso daquele documento e deixamos ele de lado. Por quê? Porque ele já não vale mais. Não tem mais nenhum valor. Diferente da Bíblia. A Bíblia é uma carta de Deus para nós. E ela foi sendo guardada por muitas pessoas na antiguidade até chegar a nós. E tudo isso, todos esses fatos e entre outros, só pode ser obra do Senhor. Porque ninguém faria isso se não fosse direcionado pelo Senhor. Ninguém guardaria os mandamentos, ou melhor, a palavra do Senhor num todo, num geral, se não fosse algo da parte do Senhor. Particularidades no Novo Testamento. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 d.C. E desde o encerramento do canão, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Sinopse. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação. Conclusão. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Revisando o conteúdo. Número 1. Na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Número 2. Tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. 3. O Antigo Testamento está classificado em Pentateuco, lei, histórico, poéticos e proféticos. 4. O Novo Testamento está classificado em evangelhos, histórico, epístolas, paulinas e gerais e revelação. Número 5. Em grego, koiné. Eu fiquei trazer algumas curiosidades. Você, por favor, me dê um minutinho. Ok, já voltei. Então essa foi a nossa lição de hoje sobre a estrutura, no que está afirmado a palavra do Senhor, no que diz respeito às questões literárias, às divisões literárias, a alguns números, sobre 1600 anos, por exemplo. Vamos lá, nossas curiosidades bíblicas. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, entre agricultores, pastores, pescadores, profetas, médicos, juízes e reis, em torno de 1600 anos, e está traduzida em 2.935 idiomas. A Nanobíblia é a menor versão no mundo. Contém 1.200.000 caracteres esculpidos em um chip envolto em ouro. É uma cópia da Bíblia hebraica do tamanho da cabeça de um alfinete e foi exposta no Museu de Jerusalém, em Israel. E se ampliar as letras em pelo menos 10.000 vezes, é possível ler seus caracteres. A maior Bíblia completa do mundo pesa 97 quilos
e tem 2 quilômetros de extensão. A menor Bíblia completa do mundo tem o tamanho de uma caixa de fósforo e pesa menos de 10 gramas, e ambas pertencem à livraria Sandy Delight. A Bíblia mais pesada do mundo pesa 547 quilos, contém 8.048 páginas e tem 2,5 metros de espessura. Foi produzida por um marceneiro de Los Angeles, nos Estados Unidos, durante 2 anos de trabalho contínuo. Cada página é uma grossa madeira de 1 metro de altura. O menor versículo da Bíblia é Êxodo 20:13, Jó 3:2, Lucas 20:30 ou João 11:35, dependendo da tradução. Aos Romanos, capítulo 8, é o meio do Novo Testamento e Paulo, autor deste livro, fez o maior discurso da Bíblia. Você pode ver isso em Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família neste ano que irá se iniciar, permitindo o Senhor, se caso o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, que você continue firme na presença do Senhor, obedecendo e vivendo a palavra de Deus em sua vida, que ela venha a ser de fato a sua única regra de fé e prática. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é um aluno. Feliz Ano Novo! Tchau!